Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. O que a visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel nos ensina? Como somos considerados iguais à vista de Deus? Qual parte do plano de salvação que essa visão dos ossos secos se assemelha? Quem ressuscitará? O que é o mundo espiritual? A doutrina é ressurreição ou reencarnação? Como a parábola do rico e Lázaro confirma o plano de Deus? Quantas vezes está ordenado aos homens morrerem? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então, nessa segunda parte da aula dessa semana do Vem Segue-me, nós estamos estudando então o livro de Ezequiel. Na primeira parte, então, eu escolhi o capítulo 33. E nessa segunda parte, eu gostaria de abordar o capítulo 37. Esse capítulo 37, a partir do versículo 15 em diante, fala sobre a vara de José, a vara de Judá, onde nós aprendemos lá sobre o livro de Mórmon, né? E onde a Bíblia e o livro de Mórmon iam se encontrar, né? E isso nós já falamos em alguns vídeos anteriores. Aqueles que quiserem assistir, é só buscar a corrente de escritura do livro de Mórmon, e aí nós estamos abordando. Essa é uma das escrituras que está na corrente, né? Mas eu gostaria de pegar os primeiros versículos, do versículo 1 ao 14. Esses versículos de Ezequiel 37, de 1 a 14, ele fala de uma visão que o Ezequiel teve, e nessa visão que Deus proporcionou, revelando algumas coisas a Ezequiel, nós podemos aprender muitas coisas em relação a isso. Então, eu os convido a abrir então Ezequiel 37, de 1 a 14, e essa visão é conhecida como Vale de Ossos Secos, né? Então, se nós formos estudar essa escritura, nós vamos ver que ele viu um vale repleto de ossos, mas ossos, na verdade, secos. Então, nós vamos entender algumas coisas aqui. Quem leu essa aula, quem não leu, eu até aconselho a ler esse capítulo do versículo 1 a 14, para poder realmente entender. E onde o Senhor vai ensinar algumas coisas do poder que ele tem, e mais uma vez confirmando o que nós conhecemos já do plano de salvação. Então eu gostaria de começar com alguns versículos aqui, para nós podermos entender a representação disso, tá bom? Então no versículo 1 nós vemos lá onde ele diz: um vale cheio de ossos. Esses ossos secos não estavam amontoados, mas abundantemente espalhados sobre a face do vale. Figura da dispersão. Então, vários ossos, né, não estavam num lugar só, estavam num vale, né? Representa simbolicamente, era o que Ezequiel estava ensinando para o povo, que haveria essa dispersão, da desolação e do massacre por forças invasoras. Que se eles não se arrependessem, eles iriam, o povo de Israel ia ser dominado, né? E rechaçado. Esses ossos dispersos já estavam sequíssimos também, o que mostra que havia muito tempo que estavam sem vida. Então, às vezes nós temos que perguntar, né? Embora às vezes nós estamos de pé falando e com vida, mas, né, será que nós estamos em conexão com Deus, essa vida que é a vida que precisa valer a pena? Esses ossos sem medula secaram pela longa exposição ao ar, quer dizer, ficaram muito tempo assim, né? Símbolo da sequidão e da esterilidade espiritual de Israel, em razão do seu pecado e do cativeiro decorrente, que depois, a gente acabando de ler aqui, nós vamos ver o que aconteceu, né? E havia sido profetizado por outros profetas e também Ezequiel. Já no versículo 3, nós vamos ver que o Senhor falou lá: porventura viverão esses ossos? Então esse versículo 3 é interessante, porque o Senhor perguntou, quando ele deu a visão e o profeta Ezequiel viu o vale cheio de ossos secos, o Senhor perguntou para ele:
Você acha, né, porventura, viverão esses ossos? É possível isso viver novamente? Eu acho que Ezequiel aqui foi bem esperto na resposta, né? Ele disse assim: Senhor, Deus, tu o sabes. E aí então, o Senhor então, né, dessa resposta dele, nós podemos entender que da perspectiva humana, não. Olhando aqueles ossos, fala como que isso tudo vai voltar a viver, né? Então, os olhos né, naturais da visão humana, não. Mas não havia nenhuma esperança de a nação se reconstruir senão pela onipotência divina. Por isso então que Ezequiel disse, né, Senhor, tu o sabes. Né? Então pelo poder de Deus é possível, tudo é possível. E aí ele disse lá, Deus, tu o sabes. O profeta sabia e o povo ao receber dele a profecia foi levado a perceber que o impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. Então ele estava ensinando, ele ensinou essa visão. Imagina ele chegando lá, eu tive uma visão, Deus me revelou, e ele contou como a árvore da vida, né, de Leí, né, e outras visões, né, e essa é uma delas. E ele contando, imagina ele contando para o povo, aqueles que tinham o espírito correto estavam percebendo que Deus tinha esse poder. Eles iriam morrer, mas Deus poderia ter o poder de fazê-los né, viver novamente. Assim, né, falando em nome de Deus, Ezequiel profetizou sobre os ossos, mostrando que o povo disperso e ainda rebelde ouviria a mensagem da sua né, futura ressurreição. Vamos lembrar que ressurreição é algo que, se nós estudarmos Alma 41 e outros capítulos que falam sobre a ressurreição, nós aprendemos que a ressurreição é uma dádiva de Deus. Tanto bons ou maus, homem ou mulher, malvado ou justo, todo mundo vai ressuscitar. Então, na verdade certo a ressurreição para todo mundo. Então, na verdade, a ressurreição, ela é real. Né? Agora, a vida eterna é uma possibilidade, porque tem condições, né? Mas a ressurreição, todo mundo vai ressuscitar, independente do que, se é bom, se é mal, as escolhas, todo mundo vai ressuscitar. Isso é algo que Deus nos deu como uma dádiva, então não precisamos fazer nada. A qual se daria de fato. Quando Ezequiel profetizou, houve um ruído. Então aqui, lendo aqui a visão, nós vamos ver que na verdade o Senhor falou para ele, diz para aqueles ossos, né? Porque os ossos estavam tudo, um vale cheio de ossos, só que cabeça aqui, pé lá. E aí Deus disse para ele, ordena para que eles se juntem, os ossos, né? Aí diz aqui, houve um ruído, e os ossos se ajuntaram uns aos outros e foram revestidos de nervos, carne e pele. Mas unidos, os ossos antes secos e espalhados apenas formavam cadáveres de má aparência. Precisavam da vida. Então, na verdade, simbolicamente, ou é a mensagem que Ezequiel estava tendo que ensinar para o povo, é isso. Diz, vocês estão sem vida, vocês precisam de vida. Então, o Evangelho é vida. O Evangelho nos mantém, por mais difícil e desafiador, muitas situações nesse mundo, o Evangelho nos mantém vivo, né? Por isso que temos que estar constantemente indo na igreja, renovando os convênios, estudando as escrituras. É isso que nos mantém vivo. Talvez essas pessoas, de uma forma espiritualmente falando, por isso que diz lá que ficou muito tempo, os ossos secos secaram, porque ficou muito tempo, porque já pararam de ler a escritura há muito tempo, de ir na igreja, às vezes vai e não vai, de cumprir suas responsabilidades no lar, na igreja e outras responsabilidades. Então nós precisamos de vida. E a gente sabe que a única pessoa que pode nos dar isso é Deus. Né? Já no versículo 9, nós vemos lá quando então o Senhor disse para ele, depois que ele deu ordem e os ossos se juntaram, cabeça, perna, né? Ficou, vamos dizer assim, um exército de esqueletos. Aí o Senhor mandou que cobrisse com nervos, carne e tudo mais. Só que ainda era morto, é um corpo morto. Sem espírito, é um corpo morto. Então no 9 ele diz, e assopra sobre estes mortos e viverão. Esse assopra, né, não é fazer, na verdade uma analogia, ou melhor dizendo, na verdade, é um símbolo, né? E nós vamos entender. Então o que seria esse assopro e eles viverão?
pelo poder da palavra criadora de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então, pelo poder que Ezequiel tinha, e ele falando em nome de Deus, aconteceria. Davi entrou naqueles corpos rejuntados, e eles se puseram de pé como um exército grande e extremo. Assim como Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, fazendo alma vivente. Assim Israel devia acreditar que o mesmo Deus abriria as suas sepulturas, trazendo o povo de volta à terra de Israel. Então, desde lá, Gênesis, né, que nós vemos lá, quando o Senhor criou Adão, o homem, ele assoprou, ou ele colocou o espírito no corpo, e o corpo então viveu. Então nós na verdade sabemos que um corpo ele só está vivo porque tem um espírito dentro. Se o espírito sair do corpo, o corpo ele morre, ele não fica inerte, não faz nada, né? O ensino, portanto, dessa vívida parábola é que o Israel revigorado é aquele barro do qual o oleiro, lembra que nós vimos na aula anterior? O oleiro e o barro, né? Quem é o oleiro e quem é o barro? O barro somos nós e o oleiro é Deus. E ele, então, lembra lá que o Jeremias, nós vimos a parábola na aula anterior, onde Jeremias teve essa visão, e o Senhor falou para ele, vai na casa do oleiro, depois lá eu vou te falar o que você vai fazer. Aí ele foi lá e obedeceu. Aí quando ele chegou lá, ele observou o oleiro fazendo, que estava lá com barro em cima da roda, né, conforme fala na escritura, que é aquele prato giratório que fica rodando, onde ele pega o barro mole e fica moldando o que ele quer, que na verdade o que fala na palavra é um vaso. Então ele fez um vaso, só que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí o oleiro novamente colocou na roda e restituiu, restaurou aquilo, né? Então assim é com Deus. Então Deus ele tem o poder, né, da vida, tem o poder de nos restaurar, de nos salvar, nos resgatar. Então mesmo que sejamos por algumas escolhas equivocadas, o nosso vaso espiritual se quebra, Deus é o oleiro, onde ele vai nos jogar de volta no prato e vai novamente nos moldar, se nós permitirmos. Por isso que o presidente Nelson diz, né, que nós possamos realmente permitir que Deus prevaleça, permitir que a nossa vontade seja absorvida pela vontade dele, né? E assim ele vai nos restituir novamente. E então, rapidamente, para nós podermos entender o sentido disso, conta-se que certa vez Alexandre o Grande viu seu amigo Diógenes, o filósofo, mexendo num montão de ossos secos e perguntou o que ele estava procurando. E Diógenes disse, estou procurando os ossos do seu pai, mas não consigo distingui-los dos ossos dos escravos do seu pai. Então, qual é a lição aqui que nós temos que aprender? Que perante Deus somos todos iguais. Então essa história nos conta exatamente isso, que no meio daquele vale de ossos secos, todo mundo é igual, né? Até quem gosta de jogar, por exemplo, xadrez, eu gosto muito desse jogo de xadrez, né? E cada peça, o peão, a torre, o cavalo, o bispo, rainha, rei, cada um tem a sua atribuição, o seu poder dentro né, de um tabuleiro. Então, e até uma esfera de ação, né? Para quem joga xadrez sabe, o cavalo ele anda em L, para a direita ou para a esquerda, né? Horizontal, vertical, mas ele só pode andar assim em L, ele não pode mudar a jogada, né? Da mesma forma o bispo anda na diagonal, a torre anda na horizontal ou vertical. Então cada um tem a sua esfera de ação, mas todos são importantes. E é interessante que nós temos lá vários que são chamados peões, né? Mas eles são a primeira defesa, né, do outro. Mas o interessante que eu quero dizer é isso. Depois, quando você acaba de jogar uma partida de xadrez, todas as peças vão para a mesma caixa, né? Então ninguém é mais importante do que ninguém. Apesar que temos responsabilidades e funções, por exemplo, pais, né, têm suas responsabilidades, filhos na sua esfera, líderes na igreja, mas perante Deus, todos nós somos iguais. Então, vamos entender aqui rapidamente, falar aqui do plano de salvação, né? Nós conhecemos bem o plano de salvação e é importante, principalmente, né, como diz aqui Isaías 45:12, que nós já vimos isso
em algumas aulas, eu fiz a terra e criei nela o homem, né? Então, isso é obra de Deus, né? Então, eu diria aqui para os jovens que estão ouvindo, assistindo aqui, né? É muito importante, jovens, as crianças saberem ensinar pelo menos o básico do plano de salvação, né? Onde tem aquelas perguntas que é uma das de algumas perguntas que o mundo não responde nas escrituras, mas o Evangelho restaurado nos proporciona essas respostas, que é de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Então esse plano de salvação responde as 3 perguntas que o mundo inteiro fica e não tem resposta, eles não sabem responder isso. Mas o plano, né, de salvação, quando nós aprendemos ele, desde a restauração, fica nítido e claro. E nós vemos que isso vem desde o Velho Testamento, já ensina, mas é para quem tem o entendimento para poder ver. Então, por isso que eu incentivo os jovens, né, as crianças, a aprenderem, pelo menos ensinar o básico do plano de salvação. E eu vou mostrar aqui, é um básico bem rápido, para nós podermos entender. E, né, principalmente os jovens que vão para a missão. Isso é uma das coisas que mais vocês vão ensinar na missão para as pessoas, porque são perguntas que muitas pessoas se perguntam, né? Às vezes perdem um ente querido, né? Para onde ele foi, né? Ou, né, de onde eu vim, e alguns às vezes não vê propósito dele na Terra, então por que eu estou aqui? Então o plano de salvação não responde isso. A primeira pergunta é de onde eu vim. Então nós sabemos que nós viemos da pré-existência. Então lá na pré-existência nós vivíamos com o Pai em espírito, né? E aí então foi apresentado o plano que viríamos à Terra, ganhar um corpo e viver pela fé, guardar os mandamentos. E então essa foi a primeira, o início da parte do plano. E Apocalipse nós vemos muito isso, né? Aí então nós passamos, para vir para a Terra, nós passamos, ou de uma certa forma simbólica, passou-se um véu de esquecimento na nossa mente. Por quê? Porque lá na pré-existência nós vivíamos com Deus. Se nós viéssemos aqui na Terra e lembrássemos de tudo, então o que o Senhor exige de nós hoje? É exercício da fé, obediência aos mandamentos e constância. Então se nós fizermos isso e recebemos as ordenanças e tudo mais, então vocês lembram que eu mostrei até em alguns vídeos anteriores, o plano de salvação bem rapidinho aqui também, ó. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Então nós viemos para a Terra aqui para viver pela fé, se arrepender, receber as ordenanças do batismo, do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então esse é o plano. E aí então nós viemos aqui na Terra para ganhar um corpo, que é o que nós chamamos de mortalidade, né? E aí todos nós vamos ter que morrer, como nós vimos que a ressurreição é uma dádiva, né? E todos nós vamos ter que morrer, né? O corpo vai envelhecendo, né? Porque corre sangue, né, no nosso corpo, por isso que nós envelhecemos, ficamos doentes e morremos, né? Por isso que aí, quando ressuscitarmos, não vai mais correr sangue no nosso corpo, mas nós vamos ser vivificados pelo Espírito, não mais pelo sangue. E aí então na mortalidade, aí nós todos hoje temos certeza e sabemos que em algum momento, no momento do Senhor, haverá a morte física, né? E aí o que acontece com a morte física? O nosso corpo vai para a sepultura, corpo físico, e o nosso espírito então, para onde vai, né? Para onde essas pessoas que morrem vão? Então, eu gostaria só de abordar rapidamente aqui, até incluir ter um vídeo específico sobre isso, ressurreição versus reencarnação, quem quiser assistir, mas eu vou dar uma passada bem rápida aqui para nós podermos ter a visão, né? Então há um conceito, né, de que nós temos que ensinar e entender na doutrina de Cristo, então por isso que eu vou ensinar com muita cautela ao debater um assunto tão sagrado, especialmente porque existe muita informação popular na sociedade contemporânea, né, a respeito do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos, envolvendo histórias, na verdade, sensacionais, fantasmas, demonismo, reencarnação e outros problemas semelhantes, né? Então, para nós podermos entender, a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, é a ressurreição. A reencarnação não é doutrina de Deus, ok? E vamos entender aqui algumas coisas, né? Então,
Quando a pessoa morre, então, o corpo vai para a sepultura e o espírito vai para um lugar chamado paraíso ou a prisão. A prisão não é uma prisão literal, estou preso aqui na cela, não. A prisão é a falta de conhecimento, são as pessoas que não receberam o evangelho, não fizeram convênios, então eles vão para a prisão. Por quê? Porque lá no paraíso tem pessoas que já foram ensinadas e vão pregar o evangelho para libertar essas pessoas espiritualmente. Por isso que elas ficam, na verdade, presas à falta do conhecimento. E lá no paraíso, então, vai ser dado esse conhecimento e a pessoa vai ter a liberdade de aceitar ou não para ser liberta disso, né? Porque lembra que o conhecimento de Deus nos liberta, né? O que é, então, esse mundo espiritual? O que acontece aqui no mundo espiritual, né? Então, vamos entender aqui. O mundo espiritual, então, é o lugar onde habitam todos os que morrem e estão aguardando a ressurreição. E o que é a inseparável união de seus corpos com seus espíritos, pois a ressurreição após a morte é a mesma reunião do espírito com o mesmo corpo de carne e osso. Então, por que eu estou dizendo com o mesmo corpo? Que a doutrina ou ensinamento do mundo sobre a reencarnação é que a pessoa morre, o corpo morre e o espírito vai reencarnar em outro corpo. E isso não é verdade, não é doutrina de Deus. Por isso que a ressurreição é essa, né? Cristo ressuscitou no mesmo corpo. Há alguns, às vezes, que usam aquela escritura que diz que Maria não reconheceu ele porque ele estava em outro corpo. Não é verdade. O contexto correto é que Maria estava com a sua cabeça voltada para o chão, em reverência, né? E ela só ouviu a voz, mas ela reconheceu e sabia quem era. Tanto que ela foi correndo depois anunciá-la, conforme o Senhor falou. Depois da ressurreição, o espírito e o corpo jamais se separarão e a pessoa tornará e vai se tornar imortal. Por isso, então, que ela não morre mais depois da ressurreição, porque o corpo não vai mais receber sangue, mas vai ser vivificado pelo Espírito, conforme várias escrituras nos ensinam sobre isso. Ainda do que é o mundo espiritual, nós podemos só lembrar que a Bíblia que nós usamos é a tradução João Ferreira de Almeida, que é praticamente a maioria usa essa Bíblia, né? Então, para nós podermos entender aqui, o Novo Testamento fornece amplas evidências de que Jesus Cristo ressuscitou, que levantou seu corpo físico, seu sepulcro ficou vazio, ele comeu peixe e mel, isso depois que ele ressuscitou. Tinha um corpo de carne e osso após a ressurreição e as pessoas tocaram nele, e os anjos disseram que ele havia ressuscitado. Então, são evidências e várias escrituras falam isso, né? Então aí morreu, o espírito foi para o mundo espiritual e é até aguardar agora então a ressurreição. Então todos nós vamos morrer, vamos para o mundo espiritual e aguardar a nossa ressurreição. O que é a ressurreição? É a união novamente do espírito com o mesmo corpo que estava na terra. E alguns falam, mas como? O corpo que foi enterrado, ele foi desintegrado pelo tempo, ficou lá os ossos secos. Opa! A primeira parte dessa aula nós vemos lá a visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Então lembra lá? Ele viu lá e o Senhor perguntou para ele, é possível esses ossos secos viver? E aí Ezequiel falou, tu sabes, Senhor, né? E aí então ele ensinou Ezequiel viu, e nós estudamos lá, que que aqueles ossos se juntaram, o Senhor colocou nervo e carne e colocou novamente o Espírito neles e eles voltaram a viver. Então, o Senhor tem o poder para isso. Então, o que nós vimos na primeira parte dessa aula tem a ver com exatamente esse momento aqui, que é a ressurreição. Então, o corpo vai estar lá na terra, se desintegrou, mas Deus tem esse poder de nos chamar novamente da terra, colocar os ossos, né, nos seus devidos lugares, de colocar nervos, colocar pele, carne e o nosso espírito, então, ocupar novamente o mesmo corpo e não outro corpo. Ok? E aqui, então, no mundo espiritual, doutrinariamente, o apóstolo Pedro ensinou que Jesus Cristo foi e pregou no mundo dos espíritos, dizendo aos espíritos em prisão, a fim de que aqueles que aceitassem o evangelho pudessem ser atendidos vicariamente pelos que vivessem na terra. Então,
que é esse vicariamento? Nós já sabemos que são as ordenanças onde as pessoas que não tiveram a oportunidade de receber aqui na terra, nós podemos, por procuração, realizar as ordenanças em nome dessas pessoas. Estudando de forma séria e profunda, as palavras Hades do grego, Sheol do hebraico, significam mundo dos espíritos. Todas as palavras que nós vamos encontrar na escritura, Hades, Sheol, paraíso, espírito em prisão, todos esses termos significam a mesma coisa, mundo dos espíritos ou o mundo espiritual, ok? Isso na doutrina é só olhar nas escrituras e nós vamos ver isso rapidamente. Então, ainda aqui, os tradutores da Bíblia, né, segundo Tiago, dizem paraíso. Mas o que é paraíso? É uma expressão moderna que não corresponde à palavra original de que Jesus Cristo empregou. Nada há na palavra proveniente do grego que nós vemos com o nome paraíso. Então, lá em Lucas, né, quando o Senhor estava, diz lá, quando ele estava do lado do ladrão lá na cruz, e ele disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, o que ele quis dizer para ele? Hoje estarás comigo no mundo dos espíritos. Então, explicar-te-ei todas as coisas e responder-te-ei as tuas perguntas. Porque, como nós vimos lá no mundo espiritual, né, as pessoas vão ficar lá na prisão, e aí então é o que Cristo falou, olha, nós vamos morrer aqui hoje e nós vamos nos encontrar lá. E lá eu vou te explicar, vou te ensinar todas as coisas e vou responder todas as suas perguntas. E é o que acontece atualmente no mundo espiritual. Ok? Então, qual é a diferença da reencarnação e da ressurreição, né? É que a reencarnação, ela prega que as pessoas morrem, o corpo vai para a Terra e o espírito vai para outra evolução e pode encarnar em outro corpo, inclusive em corpo de animal, e que não é doutrina de Deus, tá? E a ressurreição é o que é, e o Cristo foi o exemplo disso, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar, ninguém ressuscitou antes de Cristo. Embora na escritura nós vemos às vezes alguma escritura, por exemplo, Lázaro e alguns outros, que ele restaurou a vida das pessoas, ele não ressuscitou, porque aquelas pessoas morreram, voltaram a viver, mas morreram outra vez, porque ela não ressuscitou, foi restaurada. É como hoje uma pessoa morre, faz a massagem cardíaca e ela volta a viver. Então foi restaurada a vida dela, mas ela vai morrer um dia, né, de uma forma definitiva, para poder ressuscitar. E é exatamente o que aconteceu com Lázaro. Então, Eclesiastes 1, 9 e 10 fala debaixo do sol. Nós vamos ver Eclesiastes, até nós já estudamos esse livro e eu abordei um pouco, que tem várias escrituras que falam debaixo do sol ou debaixo do céu, né? O que quer dizer, do ponto de vista do mundo, o que está debaixo do sol e do céu é o ponto de vista nosso, do mundo, né? Então é isso que ele está explicando. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol ou do céu. Então não tem nada de novo. Deus, o plano dele é perfeito, né? E aí no 10 diz, há alguma coisa de que se possa dizer, vês isto, é novo? Já foi nos séculos passados e agora antes de nós. Então essas coisas vão acontecer desde Cristo, por exemplo, a ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar e depois dele muitos já ressuscitaram, né? Todos os ensinamentos de Jesus Cristo, tanto do Velho e do Novo Testamento, refutam o conceito popular da reencarnação. A reencarnação, algumas pessoas confundem a doutrina da ressurreição com o conceito de reencarnação. Então tem que tomar muito cuidado, ok? Então vamos ver uma experiência que nós já estudamos também em 1 Samuel 28, foi quando Saul perdeu, na verdade, a sensibilidade espiritual. Ele já não tinha mais, ele não estava digno de ouvir o Espírito, né? E aí então ele ficou perturbado com isso. E então essa escritura nos conta que então, na verdade, Saul, né, ele perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tem um espírito familiar, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Dor há uma mulher que ela possui esse espírito familiar. Ou seja, são aquelas pessoas que se dizem que recebem espíritos de outras pessoas mortas. Isso também não é doutrina, né? Tem algumas aulas anteriores que eu já expliquei sobre isso também.
Então isso aconteceu, eles mandaram chamar a mulher e o Saul então foi na verdade consultá-lo. Então cada vez mais ele estava se afastando espiritualmente do Senhor fazendo essas coisas, né? Uma outra experiência na escritura que nós podemos encontrar é a parábola do rico e do Lázaro. Então se nós formos ver lá a parábola do rico e Lázaro, e eu os convido, eu não vou abordar a parábola completa aqui, mas eu vou dar uma visão geral. Na parábola diz aqui que havia o rico, né, e o Lázaro era o pobre, e ele comia das migalhas do rico, né? E é interessante a gente poder entender aqui que essa, inclusive, é a única parábola que o Senhor contou que ele deu nome a um personagem. Pode notar que todas as outras parábolas ele não dá um nome a um personagem. Ele fala o homem, a mulher e assim por diante. Mas para esse ele deu. Então, Lázaro. E aí o Lázaro morreu. E o rico também morreu. Aí lembra lá do plano de salvação, prisão e paraíso? E então o Lázaro, como era um homem que fazia os seus convênios, obedecia tudo, e o rico ele não se importava com isso. Na verdade, nós temos que entender que o destino desse rico, ele não foi uma consequência da riqueza. E nem o destino de Lázaro não foi uma consequência da pobreza. O destino dos dois foi as obras que eles fizeram. Então o rico ele desprezou os pobres, ele tinha para ajudar e não ajudava, ele desprezava. Então ele teve a consequência, né? Então ele foi aqui quando morreu, né, na prisão. A escritura fala na parábola que então ele olhou do outro lado e ele viu o paraíso. E o Lázaro estava lá, né, no seio de Abraão. E aí ele disse lá, né, olha, eu não posso ir para esse lado, ou o Lázaro não pode vir aqui para esse lado. E aí foi dito lá que não, né? Então diz aqui que havia um abismo entre eles. Então nós vemos que tem uma distância, um abismo que não pode ser atravessado. Até hoje, que nós entendemos, hoje até quando Cristo contou isso, ele estava exatamente falando do plano de salvação. Que aqueles que morreram sem viver o Evangelho iriam estar na prisão, presos do conhecimento, presos das ordenanças que não recebeu, né? E ele não podia passar para o outro lado. Até que Cristo morreu, então lembra lá, Cristo morreu, ficou 3 dias para ele ressuscitar. Nesses 3 dias até ele ressuscitar, ele foi o primeiro, lá no Império de Grande Valor nós vemos isso, em Doutrina e Convênios também, que ele fala que então Cristo foi o primeiro a ir lá e pregar aos espíritos em prisão, como Pedro ensinou. E aí então Cristo foi lá, mas ele não se apresentou, conforme Doutrina e Convênios fala, ele não apareceu para as pessoas que estavam na prisão, ele apareceu para as pessoas que estavam no paraíso. Aí ele ensinou essas pessoas e falou, agora vocês vão lá e vão pregar para as pessoas que estão lá na prisão. Por quê? Porque essas pessoas não eram merecedoras da presença do Senhor. Então, Cristo foi o primeiro a abrir as portas, ou esse abismo que existia não existe mais. Então agora as pessoas que estão na prisão são ensinadas o Evangelho, são desafiadas a receber os convênios e ainda assim elas têm escolha de aceitarem ou não também. Então, e essa parábola deixa nítido exatamente esse plano de salvação que nós já conhecemos. Por isso que eu falei, eu incentivei e disse aí para os jovens, principalmente os jovens que vão para a missão, estude bem essa parábola. Isso vai ajudar muito para você na hora de ensinar as pessoas sobre o plano de salvação. Além de você fazer esse gráfico simples que nós temos aqui, do plano de salvação, né? Pré-existência, o véu, a terra, a morte, paraíso. Então aí você vai fazer o passo a passo. É como se eu perguntasse, quem aqui já pegou aquele livrinho que tem vários pontinhos e você vai pegar uma caneta e tem que seguir os pontinhos e no final, quando você risca pontinho por pontinho, você descobre a imagem, né? Ou a figura que está lá. Então imagine o plano de salvação é isso, é pontinho por pontinho. As pessoas não vão entender o paraíso e a prisão e a ressurreição se ela não conseguir entender que nós viemos da pré-existência, ganhamos um corpo, vamos perder o corpo e vamos recuperar na ressurreição. Então é ligar os pontos, né?
Então isso é o ensino eficaz. Nós podemos ligar os pontos da doutrina. Porque não adianta, às vezes, por isso que muitas pessoas confundem e falam, às vezes, cuidado com doutrina profunda. Não existe doutrina profunda. Existe a doutrina não revelada e a doutrina revelada. O problema é que, às vezes, muitos querem ensinar coisas que, às vezes, se esquecem de ligar os pontinhos. Então, talvez eu vou ensinar alguma coisa para a pessoa. Se eu fosse no plano de salvação direto, no paraíso e prisão, talvez ia ficar confuso a pessoa ter um entendimento melhor se eu escolhesse, pelo menos, fazer a conexão dos pontinhos. Começar lá, olha, a gente existia aqui, tem várias escrituras, Jeremias, não falar, o senhor não falou que ele conhecia Jeremias antes dele nascer, estava aqui na pré-existência. Por que a gente não lembra dessa época? Porque passou um véu de esquecimento. Por quê? Porque aqui nós temos que exercer fé. Se nós não nos esquecêssemos daquela vida com o nosso Pai Celestial, nossa Mãe Celestial, a gente não ia viver pela fé, porque a gente sabia, era conhecimento. Então nós temos que exercer fé, buscar a revelação pessoal, né? Guardar os mandamentos, agir e receber os convênios e perseverar até o fim. E aí nós vamos morrer. E aí é ligar os pontinhos, é simples assim. Então quando nós ensinamos a doutrina e a gente liga os pontinhos, fica mais claro. Por isso que o ensino do Evangelho tem que ser claro. E nós temos que aprender a ensinar de forma clara. Por exemplo, essa escritura que fala sobre Hebreus 9:27, ele diz lá, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então essa história de que a pessoa morre e aí o espírito dela vai reencarnar em outros corpos, é falso, é doutrina que não é de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque o próprio Senhor, essa é uma das escrituras que reafirma isso, dizendo que aos homens está ordenado morrer uma vez. Por isso que eu falei do caso da restauração da vida de Lázaro, que foi restaurada a vida dele. Então, na hora que Lázaro morreu e Cristo foi lá e restaurou a vida dele, ele não ressuscitou Lázaro. Porque se ele ressuscitasse Lázaro, além de ir contra os ensinamentos que Cristo seria o primeiro a ressuscitar, ou conforme a Escritura fala, na verdade, que Cristo é as primícias dos que dormem. Dormir, no sentido da Escritura, é morrer. Então ele ia ser o primeiro a se levantar dos que morreram. Então, é por isso que muitos que morreram antes de Cristo foram para o mundo espiritual e ficaram lá, mas não ressuscitaram. Quando Cristo ressuscitou, e as próprias Escrituras ensinam isso, mais de 500 pessoas ressuscitaram. Não é? E esse processo vai acontecendo, né? Por isso que nós temos que entender. Então, voltando lá no plano, lembra lá? Pré-existência, o véu, mortalidade, ganhamos o corpo, né? O nosso espírito veio da pré-existência e ganhou um corpo aqui na Terra. Vamos morrer, isso é para todo mundo. Aí o corpo vai para a Terra, vamos para o mundo espiritual, aguardar a ressurreição e, como diz lá que o homem está ordenado a morrer uma vez e depois vir o juízo. Então, após a ressurreição, nós vamos então ter o julgamento final, que aí é Cristo que vai julgar-nos, né? Pelas nossas obras, por tudo que fizemos. Então, para que nós possamos encerrar aqui, eu gostaria só de lembrar essa escritura, 1 Coríntios 20:23, que fala sobre a morte física, que por causa de Adão, a ressurreição por causa de Cristo. Então, essa é a escritura. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi o primeiro, e foi feito as primícias dos que dormem, é o que eu já adiantei. Primícias dos que dormem é o primeiro do que morreu, que o dormir aqui seria morreu. Como diz lá que os apóstolos dormiram, né? E veio a apostasia. O dormir é que mataram os apóstolos. Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar. No versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, e quem é esse homem? É Adão. Então a morte veio por um homem, foi por causa da queda, ele se tornou mortal. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo. Então olha só essa, na verdade, parceria no plano, né? Adão então foi o responsável por trazer a morte física e Cristo, para nos resgatar então disso, nos dá a ressurreição, né? E diz, porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, todos nós vamos morrer, assim também todos em Cristo, todos serão vivificados. E nós vamos ressuscitar
como Cristo ressuscitou, e é uma dádiva, né? Então, só repassando rapidamente algumas escrituras que reforçam a doutrina da ressurreição. Em João 20, após a ressurreição, testemunhas viram que o sepulcro estava vazio. Lucas 24, após a ressurreição, Jesus Cristo continua com o mesmo corpo de carne e ossos. Advertência contra os adivinhos. Lembra lá que Saul procurou a mulher adivinha, né? Então, lá em Isaías 8, 19 e 20, ele estava advertindo. Cuidado para não buscar os adivinhos, né? Em Levítico também, né? Advertência contra os que consultam espíritos familiares, ou seja, aquelas pessoas que falam que recebem espírito do familiar que já morreu. Não é o padrão de Deus, não é assim que Deus... Né? Uma pessoa que morreu, se Deus permitir, ela vai aparecer na sua glória e ministrar as pessoas aqui na terra. Mas ela não incorpora num corpo de alguém para fazer isso. Em Daniel 2, Daniel refutou o poder dos sábios, astrólogos, magos, adivinhos e testificou que Deus fala com seus filhos. Então, lembra Daniel? Nós vamos estudar nas próximas aulas do Daniel e nós vamos ver isso. Que havia os adivinhos, os magos lá do rei, e o único que conseguiu interpretar o sonho e tudo foi o Daniel, por revelação. Porque os caminhos do Senhor é dessa forma. E aqueles homens enganavam, na verdade, né? Uma outra escritura de Deuteronômio é a advertência contra os necromantes, feiticeiros, né? Que são aqueles que lêem a mão, né? Diz que vê o futuro na mão e etc. E tal. E por último, Gálatas 6, Paulo ensinou o povo para não errar, como seus antepassados, e que Deus não se deixa escarnecer. Então, muito cuidado, né? Às vezes, quando as pessoas nos enganam com essas coisas. E vamos lembrar que na verdade, Satanás, ele sabe enganar muito bem. Ele conhece a doutrina, ele conhece os caminhos, então ele sabe como... Por isso que quando nós conhecemos a doutrina por nós mesmos, dificilmente vamos ser enganados. Ok? Encerrando, então, a parte do plano aqui, pré-existência, o véu, mortalidade, morte física e o corpo vai para a sepultura, o espírito, o mundo espiritual. Aguardamos a ressurreição, que é a união do espírito com o mesmo corpo. Aí vamos ter o julgamento final. E esse julgamento final, então, vamos ouvir da própria boca do Senhor qual é o grau de glória, embora nós vamos ter esse grau de glória já e vamos ter certeza que o julgamento vai ser justo e correto. E aí tem os graus de glória conforme conhecemos. O grau de glória, na verdade, celestial, terrestrial, teleste e as trevas exteriores, né? Também. Então, encerrando, a maravilha da profecia é que o Senhor pode revelar numa única profecia ao espiritualmente alerta mais de uma verdade. Podemos compreender a natureza dual dessa profecia. Por essas passagens da Escritura que estudamos, vê-se que a doutrina da ressurreição dos mortos é usada para simbolizar a recondução dos exilados de Israel à sua própria terra, como nós vimos lá no Vale de Ossos Secos também, né? Então tem a sua representação, simbolismos, né? Aqueles ossos secos se secaram porque estavam lá muito tempo sem vida. Espiritualmente falando, às vezes muitos estão com vida, literalmente falando, mas sem vida espiritual, né? E é usada para simbolizar a recondução dos exilados de Israel à sua própria terra. Os exilados são representados assim, que nos transmite que, como tendo perdido a esperança, o qual seus ossos estão secos, e que algum dia voltarão a viver como nação. Que aí foi a visão do Vale de Ossos Secos, né? Mas o Senhor lhes mostra que podem ser revitalizados por seu imenso poder, assim como os mortos serão levantados na ressurreição. A doutrina da ressurreição do corpo está implícita nesta visão do profeta Ezequiel. Então, do que nós já vimos na aula anterior, né? Então está implícito tudo, né? E finalizando, o sentido simbólico dessa profecia no que diz respeito à coligação de Israel é patente. Os ossos representam Israel e seu estado perdido e disperso. As sepulturas indicam onde Israel se encontra, bem como sua condição de morte espiritual. O espírito, ou ruach em hebraico, significa o novo espírito de justiça que as pessoas terão quando ressuscitadas, isto é, restauradas de seu estado decaído. A fonte dessa nova vida será o Espírito Santo.
O relato de Ezequiel da ressurreição, contudo, é literal, bem como simbólico da futura condição de Israel. E o elder Bruce R. McConkie, ele disse o seguinte, ele testificou: não há nada mais real, mais literal, mais pessoal que a ressurreição, conforme o profeta Ezequiel a viu em sua visão. Ele viu os mortos reviverem, literal e pessoalmente, cada um assumindo a aparência física que tinha na mortalidade. Era com cada um deles como seria com o Senhor quando, tendo voltado ao seu vale de ossos secos, mostrou-se aos seus discípulos, comeu diante deles e permitiu que tocasse seu corpo físico. A voz do Senhor veio ao seu povo: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa é a promessa e a certeza de que a ressurreição é real. Aquele que fará tudo isso, como sabemos perfeitamente agora, é o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de Israel. Então, isso foi o elder Bruce R. McConkie que nos confirmou, né? Então, eu espero que nós possamos ter entendido, né, essa visão de Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos, né, suas representações, simbolismos, que tem a ver com o nosso dia a dia. E nos últimos dias, a grande ressurreição que vai recair sobre todas as pessoas, desde Adão até a nossa época, os que virão depois de nós, todo mundo vai morrer e todo mundo vai ressuscitar. E jovens, aprendam a ensinar o plano de salvação. Lembre da conexão, aquele desenho dos pontinhos, junta os pontinhos. Às vezes tem algumas coisas que eu preciso ensinar, mas eu tenho que conectar para que as pessoas tenham o ensino de uma forma simples e clara. Que possamos aprender essas coisas, ensinar e ter a certeza de que vamos ressuscitar. É uma dádiva de Deus. Agora, temos que viver à altura nos dias de hoje, perseverando até o fim, para então podermos ter a possibilidade de ouvirmos do Senhor que somos merecedores do reino celestial. Espero que nós possamos ter aprendido com essa aula dessa semana do Vem Segue-me e até a próxima aula. Obrigado.